Boa tarde, Rita, boa tarde a todos de casa. Obrigado pelo convite, é sempre uma alegria, sempre muita satisfação estar aqui. Está muito bonito, aproveito para parabenizar, que está muito alegre. E muito obrigado. E hoje nossa conversa é que a gente possa, né, ajudar o pessoal de casa, trazer algumas informações que ajude a melhorar a saúde, a vida das pessoas, né? Tem utilidade para a vida das pessoas. E é isso que nós queremos e é o que nós fazemos aqui no programa Mulher.com. Trazemos convidados para abordarem assuntos que vão fazer diferença na sua vida. No caso, hoje é o pâncreas. E eu falei agora há pouco sobre uma das doenças, né? Nós vamos falar sobre as outras, mas que a maioria conhece, mas também não lembra do pâncreas, né? Que é o diabetes. Essa é só uma das doenças. Exato, perfeito, Rita. O pâncreas, na verdade, ele é um órgão, um órgão que parece uma gordura, que fica atrás do nosso estômago, você bem localizou ali, em faixa, aqui na parte de cima do abdômen, e ele tem algumas funções, e com isso algumas doenças. Quando tem problema nessas funções, tem as doenças. Exatamente o que a gente vê na imagem, aquele órgão amarelo, né? Então, ele tem Nós vamos colocar no ar a imagem. E ele tem duas funções. Né, uma função que é produzir enzimas digestivas, que ajudam na absorção de proteínas, gorduras que nós comemos, e também tem uma função super importante que você comentou, que tem a ver com diabetes, que é produzir os hormônios, dentre eles a insulina, que ajuda no controle desse açúcar que nós comemos, vai para o nosso sangue, e a insulina, que é produzida no pâncreas, ajuda a entrar nas células, sair do sangue, o funcionamento normal. Então, o diabetes, as pancreatites, o câncer de pâncreas, são doenças, a pancreatite crônica, são doenças comuns que alguém não teve, mas conhece alguém que teve, né? São doenças super comuns e que são doenças do pâncreas, muitas vezes, né? Quando a gente pensa em doenças comuns, acho que a mais comum relacionada ao pâncreas é o diabetes. É que as pessoas mais conhecem, né? Exato. O diabetes, a definição dele, da palavra diabetes, é passar através de. Porque o açúcar fica alto no sangue, a pessoa começa a tomar muita água, tem muita sede, com o corpo tentando diluir aquele açúcar e acaba urinando bastante. Pode ser do pâncreas ou não. Existem os dois tipos, né? O diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é uma deficiência de produção da insulina pelo pâncreas. E existe o diabetes tipo 2, que é o mais comum na população, que acaba tendo uma resistência dos órgãos, do fígado e dos músculos, tecido gorduroso do nosso corpo, e não deixa esse açúcar entrar. Então cria uma resistência a essa insulina, que é o tipo 2. E é o que acaba acontecendo, sobrecarrega o pâncreas. Ele acaba produzindo mais insulina para tentar colocar esse açúcar para dentro das células. Então, a célula precisa desse açúcar como energia, como um alimento para que ela fique saudável. Perfeito, o nosso corpo precisa do açúcar em quantidades normais. Eu falo, o doutor falou para comer um monte de açúcar. Não é isso. Mas o funcionamento normal das nossas células precisa do açúcar, em pequenas quantidades equilibradas. E a insulina faz isso. Então, quando existe essa resistência no fígado, no músculo, nas gorduras, o pâncreas ele é como sobrecarregado. E se não for feito o tratamento adequado, tudo pode até levar a uma falência pancreática. Então, o pâncreas, até essa parte endócrina dele de produção de hormônios, acaba falhando e aí precisa substituir com hormônio sintético, que é a insulina. Hoje a gente tem os hormônios sintéticos que são usados para controle. Quando é uma falência já inicial do pâncreas, que é o tipo 1, aí já precisa da insulina no começo, ele já não produz mais esse hormônio. Mas quando tem essa resistência e não tem o tratamento, acaba acontecendo isso. Só antes de falarmos até de outras patologias, ainda pensando no diabetes, eu ouvi uma historinha, porque era para contar para as crianças. Então, foi de maneira muito lúdica e eu absorvi essa historinha que fala que a insulina é uma chavinha, né, que vai no nosso sangue. Essa chavinha abre a portinha da célula, aí o açúcar entra. Quando essa chavinha não encaixa e não consegue abrir a célula, o açúcar passa direto, né? Então não entra na célula e fica correndo até achar um buraquinho que ele possa entrar na célula. Mas essa história da chavinha eu achei interessante. Se a insulina não está cumprindo o seu papel, abrindo a portinha da célula para colocar lá dentro o açúcar, esse açúcar que fica circulando no nosso organismo, ele prejudica bastante.
Perfeito, ele acaba gerando uma série de alterações nas células normais, por isso que existe uma faixa de normalidade da glicemia, do açúcar no sangue, né? Até 126. Acima disso, a gente sabe que ocorrem alterações em todas as células do corpo, nos próprios vasos, então afeta a retina, afeta os rins, afeta os próprios vasos do coração, os vasos do cérebro, da circulação das pernas, então acaba tendo dos nervos. Então é uma doença que acaba cometendo muitas coisas, esse açúcar fica alto, ele acaba sendo, entre aspas, tóxico, né? Acho que é um termo entre aspas, né? Mas acaba sendo nocivo, né, para as nossas células. Por isso que precisa desse ajuste fino e por isso que é tão importante em quem tem o diabetes controlar essa glicemia, deixar controlada essa quantidade de açúcar no sangue, né? E a insulina, exatamente a explicação que você deu é perfeita. Que ele é essa chavinha que serve para empurrar o açúcar para dentro da célula e acaba diminuindo no sangue. Quando ele não consegue fazer essa função, ou porque não tem insulina ou porque tem a resistência, ele acaba subindo no sangue. Perfeito, Rita, exatamente. Quando, assim, antes de chegar ao diabetes, tem o pré-diabetes, esse açúcar começa a oscilar. Nessa fase, quando vai ao médico, fez os exames, deu alteração, um pouquinho acima de 126, começou a subir um pouquinho, opa, acendeu a luz vermelha, hora de começar a cuidar para que esse pâncreas volte a funcionar normalmente, não fique sobrecarregado. Aí é possível evitar o diabetes nesse caso? Sim. Na verdade, acima de 126 já é diabetes, duas medidas. Entendi. Entre 100 e 126 a gente chama de pré-diabetes, ou uma resistência à insulina. Nesse que é o normal, exatamente. E nessa faixa a gente fala mudança de estilo de acertar a dieta, fazer atividade física, algumas vezes até tratamento farmacológico com remédios, né, para ajudar a controlar isso, para evitar exatamente que avance para um diabetes, né? Perfeito. Perfeita colocação. Agora, eu até interrompi, mas é que eu vou fazendo, as perguntas vão ficando aqui. Tem uma participação aqui da Vitória Saldiva, ela sempre participa com a gente. Obrigada mais uma vez por sua participação, viu, Vitória? Ela coloca assim: sabemos que o câncer pancreático é o mais agressivo, levando a óbito na maioria das vezes. Portanto, neste caso, seria possível um transplante de pâncreas? Excelente pergunta, excelente. Ela trouxe dois temas super interessantes relacionados ao pâncreas, que um é o câncer e o outro é o transplante de pâncreas, né? Eu falo um pouquinho do câncer, que a gente já usa esse gancho, e falo um pouquinho do transplante, das indicações, e já responde essa pergunta. Ok. O câncer de pâncreas é um câncer extremamente agressivo, porque ele é um câncer que cresce rápido, invade vasos, que tem vasos muito importantes ali, vasos calibrosos e para órgãos vitais, que vai para o nosso fígado, tudo mais, a aorta, que vem do intestino, as veias também, são vasos muito importantes e vasos vitais. É um câncer que espalha, dá metástase, então é um câncer muito agressivo. Então a gente tem a questão dos fatores de risco, a gente pode comentar a seguir, mas a ideia é sempre tentar um diagnóstico precoce, fazendo um gancho com o diabetes. O diabetes pode ser um sinal do câncer pancreático. Então, sempre que se descobre um diabetes, a gente sempre recomenda que faça um exame de imagem do pâncreas. Não estou dizendo que os diabéticos têm câncer de pâncreas, não é isso. Mas o diabetes, ele pode aparecer quando tem um câncer de pâncreas inicial. Entendi. Então, quando as doenças podem vir juntas. Então, sempre que aparecer um diabetes novo, a gente recomenda que seja feito um exame de imagem do pâncreas. Sempre. Uma vez que se tenha um diagnóstico de câncer de pâncreas, através de biópsia, exames de imagem, hoje é ecoendoscopia, ressonância, tomografia, hoje a gente tem uma série de recursos, a gente faz um estadiamento, saber onde que está aquela doença, para propor o melhor tratamento. Seja ele cirúrgico, seja ele primeiro a quimioterapia para diminuir, para tentar uma cirurgia, e tentar. Hoje, apesar de ser bem agressivo, existe tratamento, dependendo da fase que esse câncer está e dependendo da característica, ele pode até ser curativo o tratamento. Em alguns casos é curativo. A cirurgia associada ao tratamento com quimioterapia pode ser curativo. Dependendo se a doença já está mais avançada, aí acaba entrando no que a gente chama de paliativo. A gente tenta segurar a doença com quimioterapia, outras terapias, para não deixar a doença avançar tão rápido, né? Mas então é importante o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Em todos os cânceres? Em todos, exatamente. Isso vale para todos os cânceres, inclusive pâncreas.
a gente já comenta o seguinte. Em relação ao transplante de pâncreas, essa pergunta é excelente, é um assunto que é pouco falado, né? É verdade. Eu nem sabia que hoje é possível transplantar o pâncreas. Muitas vezes, a indicação do transplante de pâncreas não é tanto pela função dele, porque a função do pâncreas é duas, as enzimas digestivas e a produção de insulina, glucagon, que é esse controle do açúcar no sangue. A gente hoje, com os remédios, consegue substituir o pâncreas. Então, hoje... Ele poderia ser retirado. Num tumor de pâncreas avançado, tudo poderia fazer uma pancreatectomia total, retirada total do pâncreas e não ter o pâncreas. A gente consegue... Não é fácil esse manejo. Medicamentoso, com insulina, tudo mais, dando as enzimas. Mas ele é um órgão substituível, tranquilo, não é um órgão vital. Em relação ao transplante, quando que a gente indica transplante e por que o transplante? Justamente pensando no diabetes. Então, quando, em vez do manejo, dos remédios, tudo, a gente pega células que produzem, de uma parte do pâncreas mais na cauda dele, tem as células que são as ilhotas pancreáticas que produzem insulina, faz um apanhado, e tem várias técnicas, se tentar embolizar, jogar na circulação, de realmente transplantar o órgão e colocar ele, tem as dificuldades técnicas, tem que fazer uma imunossupressão. A gente aprendeu que hoje, com as drogas que a gente tem, de insulina, de tudo, não compensa. É melhor você fazer os medicamentos evoluíram tanto que não compensa o risco de um transplante pancreático. Entendi, porque é bem invasivo. E tem que fazer imunossupressão, tem complicações. E o resultado não é tão bom. Entendi. Então, quando você coloca o pâncreas para produzir a insulina lá dentro, os remédios que você usa para fazer a imunossupressão, para não dar rejeição, muitas vezes acabam atrapalhando esse controle. Entendi. Então, hoje, com os medidores que a gente tem de glicemia, com as insulinas modernas, não compensa mais fazer transplante de pâncreas. E para câncer, não. Para câncer, geralmente as ressecções são ou a cabeça, ou a cauda, o corpo do pâncreas, mas em alguns casos é muito comum fazer a pancreatectomia total. No Brasil, a gente... Para evitar que isso, de alguma forma, numa ramificação, se espalhe. Tenha, dependendo do tumor. No Brasil, a gente não faz muito, não tem muitos pacientes com pancreatectomia total. Na Alemanha, em Heidelberg, que é o Centro Mundial de Pâncreas, fiquei lá no ano passado, e na semana eles fazem 3, 4. Assim, eles têm um volume muito grande, mas a pancreatectomia total para eles, e os pacientes ficam vivos e vivem sem pâncreas normalmente. Só entrando com os medicamentos para esse controle e longevidade com saúde da pessoa. Perfeito, exatamente. Exatamente. Precisa de um controle de insulina, glucagon, não é tão fácil. Não sei de perguntas, podemos falar um pouquinho dos fatores de risco? Acho que claro, pro pessoal... acho importante, vamos falar sim. Do câncer de pâncreas, pessoal, fatores de risco. Como é um câncer agressivo, eu acho que vale a pena a gente entrar no caráter preventivo, né? Evitar os fatores que podem predispor. Cigarro, tabagismo, é um fator conhecido para câncer de pâncreas. Obesidade, é um fator conhecido também. Medicamentos, o cádmio, a exposição, algumas coisas, nem tanto medicamentosa, mas ambiental, exposição ao cádmio. Basicamente, falando, obesidade, álcool não é, em grandes quantidades sim, pequenas quantidades não, mas é um fator de risco para pancreatite crônica. Se for etilista, pessoa que bebe todo dia, pode ter uma pancreatite crônica, que é fator de risco para câncer de pâncreas. Então, cuidado com o álcool. O café não é, pequenas quantidades, às vezes é controverso, alguns lugares falam que é, mas não é também. Ai, que bom. Queria sem café, meu Deus. História familiar, ter parente na família. Que já tenha. Exatamente. Rastreamento para câncer de pâncreas, não existe programa para isso, falar, é assim, mas a gente faz com ressonância. Pacientes que têm familiares de primeiro, segundo grau com câncer de pâncreas ou vários casos na família, a gente acaba fazendo um rastreamento desses casos para tentar achar uma lesão inicial e tratar com potencial curativo. Idade, a partir de 70 anos é mais comum, homens também é mais comum. Basicamente são esses fatores aí. A ingestão de carnes gordurosas, refrigerante é fator de risco. A gente sabe que refrigerante é fator de risco para câncer de pâncreas. Eu tenho assim, falado para tantas pessoas, pelo amor de Deus, pare de tomar refrigerante. Aí fala, mas me chamam de chata. Mas você é chata. Mas não, gente, não sentou um médico até hoje de diversas especialidades que tenha sentado nessa cadeira em bate-papo comigo ou em outros programas que eu fiz, que tivesse falado, não, refrigerante é ótimo. Não teve cigarro e refrigerante, não tem jeito, todo mundo É universal, vale. Né? É universal. Então, que fique aqui o alerta. Sim. Eu quero agradecer demais a sua participação comigo, Dr. Jefferson. Está convidado para acompanhar a nossa
nossa receita no próximo Obrigado. bloco com a Maria Luísa Tonelli. É um bolo de pamonha com requeijão. Eu acho que vai delícia. ser muito bom, hein? Delícia. Já ficou com carinha doce. de que... Eu adoro doce. Olha, adoro, mas olha, não pode comer. Não, eu não exagero. Não exagero. Sem exagero. Então eu quero agradecer a sua participação. Nós já disponibilizamos seus contatos. Muito obrigado. E eu quero muito que as pessoas o sigam, que entendam um pouco mais disso para cuidarem mais da sua saúde. Obrigada, é muito bom quando você vem. Eu que agradeço, é uma alegria imensa. Fico muito feliz de conversar com vocês, todos aqui da Rede Século XXI, do Mulher.com, pessoal de casa também, do carinho sempre. É sempre uma alegria, eu acho que é função do médico fazer isso, passar informação, ajudar as pessoas. Isso é um pré-requisito do médico, né? Dessa questão da gente passar as informações, isso. Eu fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade, pelo convite.